Oi, babies! Jogo pela Copa da Liga Inglesa e Eric Dier vai ao banheiro, José Mourinho corre atrás dele. O que está acontecendo? Ele foi dar uma cagada, o jogador Dier foi dar uma cagada. E a maior cagada é que ele ainda voltou a campo. Ganharam e foram classificados para as quartas de final e ele é eleito o melhor jogador em campo, diga mesmo. Mas o que tem a ver com a biologia é que esse carinha aqui atrás, Alexander Fleming, ganhou um Nobel da Medicina também por uma cagada. Ele era um ótimo cientista, um perfeito cientista. Contudo, a maior descoberta dele foi uma super cagada. Ele trabalhava com bactérias e quando você está trabalhando com bactérias, você quer estudar somente as bactérias. Quando você vê na placa de Petri, na plaquinha que você cultiva as bactérias, se um fungo contaminar ela, você perdeu o seu experimento. Tchau, perdeu aquele dia, aquela semana, aquele mês, aquele ano de estudo. Então toda vez que acontecia isso, de uma placa com bactérias ser contaminada por fungo, Alexander Fleming jogava a placa fora. Só que uma dessas vezes ele saiu de férias, quando voltou, ele percebeu que um dos fungos que ele não tinha interesse, um desses fungos que tinha contaminado a placa, fez com que as bactérias ao redor desse fungo não crescessem. Então ele pensou que existe alguma substância nesse fungo que impede o crescimento das bactérias. E foi assim que o primeiro antibiótico foi descoberto, não inventado. A natureza já tinha e Fleming descobriu aquilo que a natureza já possuía. Show de bola! Então olha para o seu íntimo. Percebe que você é uma pessoa linda, mas não nasceu rica, então vamos estudar para garantir o seu futuro. Let's go, let's go, let's roll, let's roll. Sexto, mas tu não sextarás. Vamos lá, babies. Azitromicina. Aqui tá a bula da azitromicina, mas vamos aproximar só dessa parte aqui para a gente entender o que são os antibióticos. Então, a azitromicina, como está escrito aqui o nome dela, é um antibiótico. E perceba que a azitromicina ela age na inibição da síntese proteica bacteriana. Meus amores, síntese em biologia, em biologuês, síntese é produção. Então, quando a gente fala síntese proteica, a azitromicina impede que a bactéria fabrique as suas proteínas. PTN significa proteínas, tá bem? Então, proteínas, se vocês lembrarem da aula que eu estou marcando aqui em cima nesse card, proteína, depois da água, é o que mais tem no corpo de um ser vivo. Então não tem como essa bactéria sobreviver se ela não tiver proteína. Já está explicado como é que a azitromicina funciona. Ela funciona impedindo a fabricação de proteínas nas bactérias. Mas como é que a azitromicina impede essa síntese proteica? Ela impede a síntese proteica porque ela se liga ao ribossomo. Ok? Aí você já revisa o assunto lá do primeiro ano, porque o ribossomo é a organela que é responsável pela fabricação de proteínas. Acabou fácil, tchucu e potata, beleza? Impedindo assim a translocação de peptídeos. O que é peptídeo, Sanders? Já vai outra revisãozinha do primeiro ano. Meus amores, uma proteína, ela é formada por aminoácidos. Então um aminoácido é um tijolinho, tá certo? Representando aqui por uma bolinha. Quando um aminoácido se liga a outro aminoácido, eu vou colocar aqui AA como aminoácido, AA como aminoácido. Você não forma já uma proteína. A proteína é quando você tem muitos aminoácidos unidos. Então, quando você tem dois aminoácidos juntos, é um peptídeozinho. Você pode encontrar chamado de dipeptídeo. Se forem 3 aminoácidos, tripeptídeo e assim sucessivamente. Então, peptídeos são vários grupinhos de aminoácidos juntos, tá certo? 10, 15, 20, 25. Quando você tem centenas, você tem os polipeptídeos, aí você já chega a nível de proteína, beleza? Então, resumindo, a azitromicina age no ribossomo, agindo no ribossomo, impede que o ribossomo trabalhe, ou seja, impede que o ribossomo fabrique as suas proteínas. Muito fácil, show de bola! Vamos lá, agora perceba o seguinte, é importante que a gente observe aqui essa árvore filogenética. Vocês estão lembrados que uma árvore filogenética
sendo que isso aqui é um G, não é um J, o meu G parece um 8, parece um J. Uma árvore filogenética, ela mostra essa relação de parentesco evolutivo entre os seres vivos, parentesco evolutivo entre os seres vivos. Então o que é que a gente percebe aqui nessa árvore filogenética? Que existia algum ser vivo primitivo, lembrando que provavelmente as bactérias foram os primeiros seres vivos que habitaram o planeta Terra. Então esse ser primitivo, ele se dividiu em duas linhagens, uma para a esquerda e uma para a direita, formando as bactérias e formando esse segundo grupo aqui das arqueias e dos eucariontes. Meus amores, vamos repetir. Essa árvore filogenética, ela está mostrando que as arqueias são mais próximas dos eucariontes e as bactérias estão em um grupo bem isolado, tá certo? Mas, vamos lá devagarzinho, vamos apagar isso para ficar mais didático. Então, voltando, havia um ser primitivo, ele se dividiu em duas linhagens, uma linhagem originou as bactérias, a outra linhagem depois se subdividiu e originou arqueias para um lado e eucariontes para o outro. Vamos só ter umas dicas importantes aqui, ó. As arqueias e as bactérias são seres procarióticos. Então, se você observa a célula das arqueias ou das bactérias, você vai ver o material genético solto, sem a carioteca, sem a membrana nuclear, tá bom? Não existe, eu vou apagar agora, não existe a membrana nuclear nas arqueias e nas bactérias. Membrana nuclear, ela vai existir nos eucariontes, beleza? Quem é que são os eucariontes? Aí você volta nessa aulinha aqui que eu tô marcando para você, beleza? Então você tem eucariontes, os protoctistas, eucarionte você tem os fungos, eucarionte você tem as plantas e eucarionte você tem os animais. Revisãozinha básica só para você dar um super show de bola com o excelente no Enem. Continuemos. Esse carinha é o Alexander Fleming, que eu falei lá na introdução da nossa aula. Você percebe aqui, ó, que fungão lindo, que fungo lindo, que está impedindo o crescimento de bactérias aqui, meus amores. Eu separei aqui para vocês uma coisa bem de boa, que vocês vão entender fácil, que foi o artigo publicado por Alexander Fleming. Perceba aqui, vamos descer para procurar só uma imagem importante. Perceba uma coisa antes de tudo, que esse artigo ele foi recebido para publicação em 1929, tá certo? E eu vou contar uma coisa bem legal sobre isso. Agora o que é que tem? 1929, guarda essa data aí, não precisa armazenar para o Enem, mas perceba que aqui em cima, meus amores, ó, aqui em cima você tem o fungo chamado de penicillium. Aqui tem um fungo. Ao redor de onde o fungo cresceu, bactérias não cresceram. Esses outros pontinhos que vocês estão vendo aqui são as bactérias. Então, onde o fungo não liberava suas substâncias, que é essa região agora aqui, ó, nessa região as bactérias crescem, porque o fungo, o penicillium, não está perto dessas bactérias. Nessa região aqui, que eu estou passando agora o mouse, perto do fungo, ocorre lise das bactérias. Lise, morte das bactérias. Então, ó, esse artigo foi o artigo que ele publicou. Só que uma coisa bem interessante é que, embora esse artigo tenha sido recebido para publicação lá na Inglaterra em 1929, o Alexander Fleming ele só chamou a atenção quando chegou lá na Segunda Guerra Mundial. Você lembra que a Segunda Guerra Mundial ela iniciou em 1939. O que acontece? Até aí o pessoal dizia, tá, penicillium, essa penicilina aí mata bactéria, serve para quê? Meus queridos, os soldados estavam morrendo na guerra porque até se um prego entrasse na pele dele, esse prego podia estar cheio de bactéria e essas bactérias poderiam matar. Imagine um tiro lá de fuzil, de bazuca ia estraçalhar o cara, né? Não ia ter como sobreviver provavelmente. Mas, então só quando iniciou a Segunda Guerra Mundial foi que disseram, nossa, o que Fleming descobriu vai ajudar muito aqui, vai salvar muitas vidas. Aulinha de história básica, Sanders sabendo história, Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, mas não precisa guardar data não, besteira, vamos pra frente. O que é essa tal dessa penicilina? Você já deve ter ouvido falar de benzetacil. Benzetacil, na verdade, é um grupo, faz parte da família
das penicilinas, e o que importa para o Enem aqui é a penicilina. Então vamos aproximar também um pouquinho para a gente entender essa bula da penicilina. A penicilina resulta da combinação de duas moléculas de penicilina, exerce ação bactericida, ou seja, mata bactérias, e ela inibe a fabricação, biossíntese, produção, fabricação da parede celular. Babies, percebam, a bactéria, ela tem a membrana plasmática, e por fora da membrana plasmática, ela tem uma camada chamada de parede celular, que eu estou desenhando de preto agora aqui, tá bom? Vou colocar aqui PC, parede celular. Então, a penicilina, ela impede a fabricação da parede celular. Sem parede celular, a bactéria fica exposta e morre. Show de bola, muito fácil. Só que a parte mais importante aqui para a gente gravar é a seguinte. Quando nós falamos de azitromicina, nós vimos que a azitromicina ela age nos ribossomos da bactéria, impedindo a fabricação de proteínas. Quando a gente estudou agora a penicilina, a gente viu que ela age na parede celular das bactérias. Meus amores, se antibiótico, independente de ser de um grupo ou de outro grupo, age nos ribossomos ou na parede celular, então antibiótico não serve contra vírus, porque vírus é acelular. Se vírus é acelular, se ele não tem célula, ele não tem parede celular, ele não tem ribossomo. Aí duas coisas importantes. A primeira, ficar usando antibiótico quando você está com uma virose, você vai terminar levando a uma resistência bacteriana, que eu vou explicar na próxima aula. Pois não adianta tomar antibiótico contra a virose. Virose é vírus, é causada por vírus. Se é causada por vírus, vírus não tem célula. Se não tem célula, não tem ribossomo, não tem parede celular. Acabou, guarda isso. Não toma antibiótico contra vírus, porque não faz nada. Acabou, simples assim. Só faz mal para a humanidade, beleza? Você agora de boa na lagoa, vem comigo para uma questão do Enem. Enem 2017. Os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano com o intuito de diminuir ou, por muitas vezes, curar possíveis transtornos da saúde. Os antibióticos são grupos de fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. Jamais vírus. Na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos, quais fármacos mesmos, os antibióticos atuam ativando o sistema imunológico? Nada a ver. A gente viu que os antibióticos atuam em ribossomos, em parede celular, atuam interferindo na cascata bioquímica da inflamação? Nada a ver. Tá misturando tudo aí. Tá misturando tudo, pelo amor de Deus. Os antibióticos atuam removendo as toxinas? Não, ele não remove toxina, ele age em ribossomo, em parede celular, impedindo que fabrique proteína, no caso de ribossomo, impedindo que a parede celular seja produzida, no caso, obviamente, da parede celular. Combate as células hospedeiras das bactérias. Isso aqui muita gente errou, porque pensou que estava dizendo que combatia as bactérias. Não, não combate O que esse item está dizendo não é que o antibiótico combate as bactérias, é que combate as células que hospedam as bactérias. Ou seja, se a bactéria está em mim, as minhas células são as células hospedeiras da bactéria e o antibiótico não combate as minhas células. Compreendeu isso? Célula hospedeira é aquela que vai receber a bactéria, nesse caso aqui. Então não pode ser letra D também, só sobra a letra E. Os antibióticos atuam danificando estruturas específicas da célula bacteriana. Só finalizando, como os ribossomos e como a parede celular, meus amigos, meus babies de boa na lagoa, entendeu? Compartilha, curte o vídeo, pede um conteúdo, quer aprofundamento, fala com o tio Sandes, cheirou, pode ir, acabou, tchau.